Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E assim como em toda quarta-feira, trago hoje a análise e conto o que foi cortado da novel nesse quarto episódio da terceira temporada do anime de Re:Zero. E no meu vídeo sobre o episódio 3, eu deixei de comentar algumas coisas porque eu não sabia se esse episódio 4 iria adaptar. E ainda bem que eu deixei de comentar, porque senão semana passada eu teria oferecido spoiler para vocês. Então vamos direto ao episódio, a análise, tudo que o anime cortou é sem spoilers, apenas cenas que o anime cortou. O episódio 3 terminou com o Garfield falando para a mãe dele que ele iria encontrar os filhos e o marido dela. O episódio começou com o Garfield e a Mimi já chegando na praça e eu estranhei, mas já estão aí? O que acontece? Na novel, antes deles chegarem na praça, tem uma conversa da Mimi com o Garfield e alguns pensamentos antes que são importantes para entenderem o contexto da cena e o peso das decisões do Garfield e da culpa que ele sentiu a respeito da Mimi. Após aquela conversa com a Reala, o Garfield ele falou que ele era o Gorgeous Tiger e a Mimi até brinca, fala que é a Gorgeous Mimi e resolve ajudar. E nisso ela fica farejando, procurando os dois irmãos pelo cheiro. Eles estavam procurando os dois irmãos e a Mimi ela vai farejando até chegar próximo da praça. E no meio disso tudo, o Garfield tem esse pensamento que eu estou deixando a página da novel aí para vocês lerem. Olha o pensamento que estava passando na cabeça do Garfield antes dele ir em direção ao paço municipal. Ele questionando se tinha obrigação de salvar o Garrick Thompson. Eu gosto do anime de Re:Zero, mas eu confesso que a novel ela é algo acima. Porque esses pensamentos que infelizmente não dá para colocar no anime é algo maravilhoso, é um ponto muito forte da novel. Mas por mais que passasse esse pensamento, o Garfield sabia que era errado ele pensar assim, e ele sabia que ele só estava sendo emotivo, até por um certo egoísmo, porque nossa, ele não é nada meu, só que ele estava sendo feliz com o pessoal que era da minha família, enquanto eu estava triste. É um pensamento egoísta. E ele mesmo tenta acabar com esse pensamento ruim que ele teve e fala, não, agora é o momento de acabar com a pessoa que fez aquele comunicado. E diz que iria avançar até lá para derrotar essa bispa. E conforme eles vão avançando, eles sentem cheiro de sangue na praça. A Mimi, ela sente-se apreensiva, não quer ir, só que o Garfield fala que vai de todo jeito. E a Mimi tenta impedi-lo, só que não consegue, o Garfield acaba avançando. E destaque nesse momento em que a Mimi tentou impedi-lo e não conseguiu. Isso é importante. Chegando lá, foi da mesma forma como foi no anime, eles viram os corpos, tinha aproximadamente 30 guardas lá. E todos haviam sido derrotados por duas pessoas, um homem forte e musculoso e uma mulher magra. Sim, é deixado claro que é um homem e uma mulher. Os dois atestaram que eram muito fortes. A novel deixa também claro que o Garfield percebeu que eles eram tão fortes ou até mais fortes que a caçadora de entranhas, a Elsa, mas só que por isso ele queria lutar, que ele precisava lutar. E isso o anime até mostrou, que a Mimi não queria, ela sabia que não era o certo e que o melhor era eles atacarem e fugirem. Guardem bem isso, segundo elo se fechando. Na novel essa cena continuaria, só que no anime tem uma coisa muito interessante que passa para o Henkel fazendo a Felt refém e prendendo o Reinhard lá. E essa cena é interessante não só pela cena em si, mas também porque essa cena não deveria estar aí agora. Essa cena só ocorre lá depois, porque o Reinhard ele volta e comenta sobre esse episódio. E ele fala que, desculpa por eu não estar com vocês nesse momento, mas é porque realmente ocorreu isso. Infelizmente, meu pai prendeu a Felt refém e me manteve lá. E manteve o Reinhard lá por quê? Manteve o Reinhard porque ele sabia que a cidade estava um caos, os arcebispos eram muito perigosos, e mantendo o Reinhard lá naquele lugar, o Henkel estava protegido. Porque se um arcebispo chegasse lá, o Reinhard estava lá e não deixaria nada acontecer com a Felt e, consequentemente, com ele. Só que o Reinhard, claro, ele queria ajudar a cidade. Só que o Henkel, pouco importa, né? O importante era o Reinhard estar com ele para protegê-lo. Dane-se a cidade.
Teve uma mudança de ordem nessa cena, igual a do Otto de semana passada. Eu e o Barusu até tivemos uma mini polêmica entre a gente, porque ele falava que era o Roy e eu falava que era o Batenkaitos. Só que nessa é uma polêmica no geral, é pra todo mundo, porque cenas do Henkel são polêmicas. Eu nunca cheguei a odiar o Henkel, mas eu entendo essa repulsa, porque eu também não cheguei a odiar, mas eu sentia um leve desprezo por ele. Mas após eu ler algumas side stories, eu comecei a entender mais o personagem, tudo aquilo. Mas é aquilo. Isso aí nem sequer não está no anime, como também não está na história principal da novel. Está em histórias paralelas, então não dá pra exigir que o pessoal não odeie o Henkel ou tente entendê-lo, porque é uma coisa bem mais complicada. Tão complicada que não dá pra explicar exatamente nesse vídeo em si. Mas, pra quem só assiste o anime, vocês odeiam Henkel? Se puderem deixar nos comentários. E o pessoal que lê a novel, vocês odeiam? O que vocês sentem exatamente pelo Henkel? E após essa cena, passa então para a reunião. A reunião estava acontecendo. E uma informação que é interessante citar é que os Mityas, aqueles espelhos que serviam como um celular por chamada de vídeo, fazendo essa analogia, é claro, esse Mitya, ele tinha sido recolhido lá com a batalha contra o Betelgeuse. E agora, esses Mityas, que pertenciam ao culto da bruxa, estavam sendo usados contra o culto da bruxa. Interessante, né? Esses Mityas haviam sido recolhidos pelo acampamento da Anastácia. E agora, nesse momento, é o que conectava com aqueles que estavam fora da reunião. Sendo eles o Julius, o Ricardo e o Etario e o Tibi. E como eu já havia comentado no meu vídeo a relação de amor entre Subaru e Satella, 99% das cenas da Satella foram cortadas no anime. E claro, eu poderia chegar e falar, nossa, que tristeza, mas eu já me acostumei. Só que então, esse pequeno momento, esses pequenos segundos que eu tive da Satella sendo concretizada ali, nossa, que maravilha. Na novel também repete essa cena, essa frase, mas não tem a cena, né? E saber que eles não cortaram, colocaram a cena dela, retomaram. Nossa, felicidade. Obrigado, novo diretor. E o anime muda a ordem das cenas em vários momentos. Os diálogos, alguns ocorrem depois, outros ocorrem antes. Então, realmente é uma confusão se eu for fazer uma comparação exata da novel com o anime. O anime mesmo comenta a respeito dos ossos da bruxa. E que era uma exigência do culto da bruxa. E o Subaru realmente, ele ficou pensando naquilo em vários momentos. Ué, mas a Satella, ela tá selada. Só que o Aldebaran fala, calma, camarada. Na novel fala camarada, na web novel fala irmão. Só que ele trata o Subaru como um cara chegado mesmo, já que eles são ambos de outro mundo. E fala que existem outras bruxas. E o Wilhelm complementa, dizendo que na guerra semi-humana, na novel está semi-humana, eu falo demi-humana por questão de costume mesmo. Só que o Wilhelm fala que as magas que ajudaram os semi-humanos na guerra eram chamadas de bruxa e eram bastante temidas. Só que a Anastácia comenta que se era uma bruxa e procurada pelo culto da bruxa, e ainda estava ligada aqui com Pristella, então deveria ser uma bruxa de verdade, e não bruxas falsas, assim como essas bruxas da Guerra Demi-Humana. Para quem tiver interesse na Guerra Demi-Humana, ela é contada na side story do ReZero Volume X2. Nesse ponto, eu estou deixando a página da novel para vocês lerem, e eu peço desculpas, aproveitem enquanto vocês estão lendo aí, porque eu falei isso no meu primeiro vídeo, comentei sobre a Typhon e eu tinha esquecido, porque na web novel é diferente e aí na light novel eu acabei confundindo, então peço desculpas por esse spoiler antecipadamente. E vocês também percebem outra mudança de ordem das cenas, né? Porque o Aldebaran, ele fala agora, nesse exato momento, sobre a Typhon. No anime, além de acontecer depois, foi bem repentino. E o Subaru, na novel, fica encarando o Aldebaran. Ele fica pensando, ué, peraí, ele falou sobre a Typhon, como é que ele sabe sobre a Typhon? Isso aí tá suspeito. Só que aí, depois ele também tá com o dane-se e fala, não, a gente tem que salvar a Pristella primeiro. Depois eu penso nisso. Complicado que no anime aquela olhadinha rápida não passa a mesma atenção. Uma pena. É triste porque a novel, desde o volume 4, mostra que o Aldebaran é um personagem muito importante e no volume 6 demonstra até que ele é suspeito de alguma coisa, que ele sabe coisa a mais. Só que no anime tudo isso foi cortado. Até hoje não entendo porque cortaram a informação de que o Aldebaran também é um invocado. E se não revelar até hoje, dificilmente vão revelar no futuro, até porque não faria sentido. E assim como havia sido comentado no episódio 3,
As torres de controle haviam sido tomadas. Existiam 4 torres de controle, no sul, leste, oeste e norte, cada uma com os símbolos do culto da bruxa. A informação a respeito da Capela e a sua primeira transmissão já tinha sido dada para o Subaru lá no momento em que ele acordou, porque a Crush foi lá e já tinha comentado algumas coisas com o Subaru, junto com o Félix e o Aldebaran. Essa primeira transmissão foi aquela que vocês ouviram no episódio 3. Só que na novel estava sendo comentado nesse momento e falando sobre essa primeira transmissão, principalmente pelo nome que a arcebispa da Luxúria usou: Capela Emerada Lugnica. O sobrenome Lugnica era usado pela antiga família real, os quais todos morreram pela doença. Esse fato é citado na novel, porém ele é explorado em Side Story, que é no ReZero Volume X1. Então era uma surpresa para todo mundo que existisse uma sobrevivente da família real. E a surpresa já tinha acontecido antes, porque no volume 4 isso foi cortado, mas tem a suspeita de que a Felt também seja uma sobrevivente da família real. Só que, além da Felt, não tinha mais ninguém. Então, todo mundo pensou, mais uma sobrevivente? Essa Capela também é uma sobrevivente da família real, assim como a Felt? E todo mundo ficou pensativo a respeito disso, até que o Wilhelm interveio. E eu estou deixando as páginas da novel aí. E vamos lá. Isso aqui é uma coisa complicada, porque eu elogio o anime. Ele conseguiu compilar bastante coisa, sim. E essa parte do Wilhelm falando da Capela foi completo, entre aspas. Por quê? Porque disse as informações que precisava dizer. Ela era alguém bonita, inteligente, só que temida. Interessante. E realmente, o que eu precisava saber dela era isso. Só que, na novel, são muitas informações a mais. E talvez o anime realmente não conseguiu passar tudo que deveria. Porque tem um contexto ali, tipo... O pessoal do anime pensa, nossa, ela é bonita, inteligente, mas temida. Mas por quê? Qual motivo? E é devido à sua crueldade, um montão de coisa. Tanto que o pessoal daquela época não queria nem fazer um funeral, devido a essa tamanha crueldade dela. Crueldade compatível com um arcebispo do culto da bruxa. E aproveitando que vocês estão lendo essas 4 páginas, eu aproveito e comento. O episódio sim foi bom. Eu falo que foi bom porque, apesar de serem muitas informações, eles conseguiram realmente compilar. Faltou coisa? Eu sei que faltou. Só que é aquele limite aceitável dentro dos 23 minutos que eles tinham. Eu sei que muitas vezes parece que eu tô dizendo coisas opostas. Nossa, você tá falando que cortou coisa do anime, o pessoal do anime não pega. Mas, gente, isso aí é natural. É natural que a adaptação vai cortar coisas da novel. É normal. Só que, dentro das possibilidades que eles tinham, eles fizeram o melhor. Tem coisas que eu discordo? Tem. Tem coisas que eu acho que daria pra fazer diferente? Tem. Só que, num resumo, eles estão fazendo um ótimo serviço. Melhor do que a maioria esperava, confesse. Você tinha medo desse novo diretor, né? Só que ele surpreendeu até mesmo a mim, que eu era alguém bem otimista. O pessoal falava nas lives que eu estava sendo bem otimista e ele me surpreendeu. E posso dizer sim que ele está sendo um bom diretor, o pessoal do anime está fazendo um ótimo serviço na adaptação, porque as mudanças de ordem das cenas estão boas e ele melhorou. Eu penso que elas estão bem naturais e orgânicas, tudo isso em um episódio de 23 minutos. Mas eu já elogiei o anime demais, vamos voltar para as diferenças. Então, vem a cena do Julius entrando em contato pelo Mitya e o Etario e o Chibi desesperados porque eles sentiam que a Mimi estava ferida. E o motivo disso é pela bênção ou proteção divina. Na novel é bênção, no anime é proteção divina, é a mesma coisa. Sei que tem gente que não gosta que fala bênção, desculpa Zenin, mas eu vou continuar falando bênção, é mais fácil, é a vida, né? E por meio dessa bênção, eles souberam que a Mimi estava em apuros. Só que não deu tempo nem de se preocupar, porque a Capela começou outra transmissão e logo em seguida quem que aparece? O Garfield com a Mimi toda ensanguentada. E algumas pessoas me falaram que não gostaram dessa cena. Teve alguém que me falou que esperava que seria no nível do choro do Garfield, a adaptação. Só que, gente, não seria bem assim. O choro do Garfield faz sentido aquilo. Tinha que ser algo mais curto mesmo, algo mais melancólico. E, cara, pra mim essa cena do Garfield chegando foi melhor do que eu esperava. Foi muito boa. As cores usadas, aquele fundo, aquele efeito, gente, pra mim ficou muito bom.
Se alguém discorda de mim, deixa aí nos comentários, tudo bem, a gente conversa. Só que essa cena ficou melhor adaptada do que eu pensava que seria. Pois bem, chegaram lá, todo mundo viu que a situação da Mimi era drástica. A sorte é que tinha o melhor usuário de magia de cura naquele lugar. E o Félix começou a usar magia de cura. E eu estou deixando a página da novel aí também, que o Subaru ele agradece o Garfield e fala que ele fez muito bem em trazer a Mimi para aquele lugar. Ele salvou a vida dela, o Subaru estava elogiando. E gente, quem assistiu o meu outro vídeo referente ao episódio 3 dessa terceira temporada, sabe como isso é muito complicado, como isso acabou com o psicológico do Garfield. Assim como eram situações do passado com o Subaru e o Otto parecendo ignorar os erros do Garfield e elogiando, quando o Garfield ele queria que eles na verdade criticassem, fez a culpa aumentar. E nisso eu não vou criticar o anime, porque não tem tempo e não tem nem como ficar inserindo os pensamentos dos personagens. Então o anime fez muito bem com as cenas, demonstrando visivelmente o desespero do Garfield, a reação dele. Só que na novel, indiscutivelmente, isso é bem mais explorado. Enquanto o Garfield vai sofrendo pela culpa, o Félix vai sofrendo por outra coisa, e o Subaru nota e pergunta. E o Félix fica desesperado, porque a ferida não vai se curando. E não fazia sentido porque o Félix tem o título de azul, que é o melhor usuário de cura de ReZero. Então como que a magia de cura não estava curando a ferida? A sorte é que o Félix não era bom apenas com magia de cura, mas também usando os meios tradicionais de cura da medicina. E ele começou a tratar a Mimi por meio desses métodos. Tem algumas coisas a mais na novel, só que não vale a pena destacar. O que vale a pena é que depois chegou o Julius, o Etário e o Chip. Enquanto o Félix está fazendo todo o tratamento, o Wilhelm chama o Subaru. Chama inclusive de Sir Subaru, ele tem bastante respeito pelo Subaru. E claro, ele fala sobre a bênção que está preocupando. A bênção que era de Teresia. A bênção do Deus da Morte. Era uma proteção divina que a Teresia tinha, que os machucados que ela provocava não se curavam. E quanto mais perto ela estava do alvo em que ela causou o dano, pior a ferida ficava. E olha que interessante, a Teresia tinha causado uma ferida no Wilhelm antes de morrer. E a ferida do Wilhelm estava piorando, estava pior do que antes. Porque a Teresia tinha morrido, tudo, então certamente estava distante. Só que a ferida tinha piorado, o que significa o quê? A Teresia estava mais perto. Não fazia o menor sentido, como a minha mulher está perto. Virou Silent Hill 2 agora? Sobre essa ferida que a Teresia causou no Wilhelm, fiquem tranquilos. Não é de side story, é da história principal e eu acredito que o anime irá adaptar. Se eventualmente essa cena for cortada, podem ficar tranquilos que eu acredito que terá um desocupado que vai contar pra vocês. E a reação do Wilhelm foi de ira, porque ele falava que a Teresia estava morta. Em nenhum momento ele acreditava que a Teresia estava viva. Ele acreditavam que eram as pessoas que tiveram envolvimento na morte dela no passado, hoje estavam desrespeitando a alma dela, e ele iria vingá-la. E depois de tudo isso, o Kiritaka chega. E na conversa assim, foi igual no anime, e ele fala que era impossível oferecer os ossos da bruxa. E não porque ele não queria salvar as pessoas da cidade. As vidas delas eram mais importantes, mas é porque era fisicamente impossível de oferecer os ossos, uma vez que Pristela seria inundada se isso acontecesse. Voltaria ao mesmo estado de antes da armadilha. A Crush, usando a bênção dela, percebeu que o Kiritaka falava era verdade. Então olha só que coisa complicada, porque quem sabia da destruição da cidade era um Conselho dos 10, as pessoas agora na sala de reunião e provavelmente a Cápila e o culto da bruxa. Só que as pessoas, a população da cidade e os estrangeiros que estavam lá não sabiam. Então eles exigiam que os ossos da bruxa fossem entregues para salvar a vida dos outros. Mas eles não sabiam dessa condição, certamente não sabiam que se entregassem os ossos da bruxa iria ruir a cidade. E então fica esse jogo político, fica essa pressão. Imagina, e aí, revela para a população isso, não revela, como é que fica? E eu estou dando destaque nisso, nessa insatisfação com a população, porque acreditem, isso será bem importante nos próximos episódios. E principalmente em uma cena futura que todo mundo mal pode esperar para ser adaptada. Quem leu sabe do que eu estou falando.
Isso é uma coisa que eu gosto do arco de Pristela, porque os figurantes, né, a população de Pristela, as pessoas que não são combatentes, elas têm um certo destaque indireto. O que elas sentem ou deixam de sentir é algo bem importante até pra gente, que é leitor e espectador do anime. E um comentário à parte, um grande elogio, uma coisa que eu gostei bastante, foi como foi adaptado os ossos da Typhon. Eu acho que ninguém que leu a novela imaginaria que no anime seria assim. O Ricardo chega, comenta algumas coisas para não atender essa exigência, e quando ele vê o Garfield, ele agradece por ter salvado a Mimi. E meu amigo, o Garfield já era traumatizado com isso, dele fazer alguma besteira e as pessoas, ao invés de julgá-lo, ia lá e agradecia por algo que ele achava que não merecia. O Subaru fez a mesma coisa, e um tempinho depois, no mesmo dia, o Ricardo vai lá e faz o mesmo. Cara, acabou. O psicológico do Garfield tava muito abalado. Eu ainda vou contar essa cena porque no anime foi fragmentado, só que o Garfield estava se culpando o tempo inteiro pelo ferimento da Mimi. E no anime, o Subaru que faz o papel de vilão e pede pro Garfield contar. Só que na novel, o Subaru também é o que pede pra contar, só que antes é o Aldebaran que faz esse papel de vilão. Mostra ser insensível, né? Parece insensível com a situação do Garfield. Ele até compreende, mas fala, não importa, vocês foram lá lutar, agora você tem que contar, porque a gente precisa de informações. E aí o Subaru, sem jeito, receoso, ele pede pro Garfield contar a respeito de como foi a luta lá no Paço Municipal. E aí o Garfield ele vai contando, e cada vez que ele vai contando, ele fica deprimido. E nesse momento, na novel, é mais curto, porque essa cena já tinha ocorrido. Na novel, essa cena é contínua, sem interrupções. Só que no anime eles fragmentaram e aproveitaram esse flashback para inserir essa cena. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo? A intenção era o quê? O que o Garfield tinha prometido para Mimi? Era dar o primeiro ataque, distrair e fugir. E assim foram. O Garfield optou por lutar contra a mulher e iria combatê-la com a força. E a Mimi, ela simplesmente iria com o cara porque iria counterar pela velocidade. Praticamente o Garfield usando uma build de força e a Mimi uma build de destreza com inteligência, enquanto os oponentes usavam build de pura força e a outra build de pura destreza. Olha eu fazendo analogia aí. E o Garfield até estava se dando bem com a mulher, só que, de repente, o outro homem se aproxima e fica uma luta 2 contra 1. O Garfield entra tão em desespero que ele começa a ver a Elsa e ele usa uma meia transformação, apenas os braços. Só que o outro homem lá, o que tem um corpo mais forte, tira um par de braços adicional. E nisso, o Garfield sente que ele iria morrer, se não fosse por um ataque mágico que bloqueou o ataque da mulher. E era a Mimi. E isso foi cortado do anime, só que a Mimi dá uma bronca nele. Garfield, você não iria fugir? A Mimi mesmo, ela já tinha fugido, só que ela foi obrigada a voltar para o campo de batalha porque o Garfield ficou lá, lutando com os dois. E o Garfield notou a burrada que ele tinha feito, então ele pegou a Mimi e foi fugir. Só que o problema é que a mulher conseguiu atacar a Mimi. E a novel dá um destaque que não foi um ataque fatal. Não pegou nenhum órgão vital, só que era urgente tratamento, senão a Mimi iria morrer. Então o Garfield ele fugiu, inclusive a novel dá o destaque que os dois deixaram fugir, porque não tinha mais necessidade de persegui-los. E o Garfield ele pousou, acho que ele quebrou o telhado de uma casa lá, e começou a usar magia de cura na Mimi. Sim, ele sabia magia de cura, e ele aprendeu isso antes para curar o pessoal do santuário. Ele não era bom, não tinha aptidão com magia de cura, só que ele aprendeu para caso de emergência. Só que infelizmente a ferida não se curava. E eu estou deixando a página da novel, esse momento é muito bom, porque mostra perfeitamente o desespero do Garfield. A Mimi, será que ela morreria pela teimosia dele? Ele ficava pensando nisso, ele se recusava, porque ele notou toda a burrada que ele fez. E se ela morresse, seria o fim. Ele se recusava, porque foi a Mimi que o permitiu que ele chorasse, expressasse sentimentos. Foi a Mimi que ajudou ele a melhorar o alto astral. Então, gente, o Garfield estava num desespero. E a novel narra muito bem, porque ela fala do cheiro de água, o cheiro de sangue, o cheiro de morte. E, claro, no momento mais desesperador, os sentidos do Garfield ficam mais aguçados ainda, como se fosse no instinto. Ele farejou aquilo que ele precisava encontrar e foi até lá. E é a cena dele chegando na sala de reuniões, aonde ele teria ajuda. É engraçado que a web novel tem um jeito, a light novel tem outro, o anime tem outro jeito, e eu, tentando comparar tudo de uma vez, eu crio uma própria cronologia.
Mas basicamente, então, a gente volta para a parte do Ricardo ouvindo toda essa história. O pessoal ouviu essa história do Garfield. E o Ricardo, ele começou a encarar o Garfield. Só que ao invés de criticar o Garfield, odiá-lo, não, o Ricardo falou, olha, se a Mimi escolheu te salvar, então é consequência dela, foi escolha dela mesmo. E o Ricardo comentou que ele não queria saber da culpa do Garfield, ele só queria saber de uma coisa, quem que foi que atacou a Mimi, porque ele iria se vingar. No meio dessa conversa, o Garfield falou, não, eu vou me vingar dela também. E aí o Garfield levanta, alto astral. É meio de repente até na novel. Isso eu confesso que eu critico, não foi uma coisa só do anime não. Mas eu acho que esse levante do Garfield, essa melhora do Garfield assim, do Ricardo colocando ele pra cima, eu acho que é bem repentino, não é tão bem trabalhado até mesmo na novel. Mas é a vida, né? Acontece. E a cena vai continuando e o Julius ele fala qual que seria o plano que o Subaru tinha. E o Subaru fala, mas por que tanta confiança em mim? E o Julius fala que realmente confiava, até pela parte lá da preguiça naquela época. E bem, vai seguindo da mesma forma como é no anime. Tem umas interações a mais na novel? Tem. Só que aí não vale a pena destacar, eu ficaria só enchendo linguiça aqui. O Félix voltou e disse que o ferimento não estava fechado, mas ele conseguiu parar o sangramento com um método bem arcaico. E existia duas coisas que permitiam que a Mimi estivesse viva naquele momento. Esse método arcaico do Félix e a bênção dos gêmeos. Dos trigêmeos. E é nesse momento que eu deixo a página da novel para vocês entenderem melhor sobre essa bênção e para entenderem que os gêmeos são fodas, cara. Os gêmeos são fodas, talvez o anime não consiga passar tudo sobre isso dos gêmeos, mas é legal ver essa conexão e que eles fizeram pela irmã deles. Eles se sacrificariam por ela. E aproveitando que vocês estão lendo, eu digo que aquela conversa que teve no caminho da prefeitura, ela na verdade, na novel, ocorreu lá dentro da reunião, nesse exato momento. E tem algumas coisas a mais, só que aquilo não vale a pena ficar destacando. Por mais que meus vídeos pareçam ser completos, eles ainda são um resumo. Por isso que eu recomendo a leitura da novel. O que é importante mesmo é vocês saberem que aquela conversa no caminho para a prefeitura ocorreu lá dentro. E tem também um motivo, porque tem uma cena a mais que vale a pena destacar, que é do Subaru tentando levantar, só que ele tava morrendo de dor, que a perna dele tava toda ferrada, lembra o ferimento do Regulus? Não tava legal, tava doendo pra caramba. E o Félix, na hora que ele viu o Subaru fazendo esforço, foi lá dar uma bronca nele e deu até um tapa na cabeça dele. Só que o Subaru estava determinado a ir lá, independente da dor. E o Félix perguntou, você está tão determinado ao ponto que sacrificaria essa tua perna? E o Subaru, ele meio que confirmou. Então o Félix usou uma magia proibida, entre aspas. E como vocês estão lendo aí na novel, a dor do Subaru sumiu. Ele fica batendo com a perna, encostou a mão, só que estava sangrando. Ele estranho, ainda tá sangrando, que é isso? E o Félix, ele diz, o ferimento não se curou. O que está diferente é que você não sente dor, só que a ferida continua a mesma coisa. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? O Subaru foi até a prefeitura lutar com a perna toda ferrada. E decidiram ir, o Félix ele até queria ir também, só que a Crush fala que o campo de batalha dele era com os feridos. Aí vai seguindo as cenas do anime, o Aldebaran dá um aviso da gula, se despede, e eles vão em direção à prefeitura e tem toda a luta. E a adaptação a partir desse momento foi muito boa. Eles chegando lá no paço municipal, eles lutando, a Capela aparecendo e o dragão não é CGI. Que maravilha! E que cena incrível! A Oyuki brilhando como Capela. A Capela, gosto muito dessa arcebispa também. Ela é incrível, ela foi comentando, dá pra notar a maldade na voz dela, nas atitudes dela, o desprezo que ela tem pelos outros, como ela se coloca acima. Sério, é muito bom. Eu gosto muito dos arcebispos porque eles são uma filosofia extrema e do lado grotesco, do lado mais desprezível do ser humano. É muito bom, é muito bom. A luxúria da Capela é tão ao extremo que elas acham que os outros estão sentindo algo pelas entranhas dela. E diga-se de passagem, foi muito bem adaptado ao ataque do Julius e como ficou a situação do corpo do dragão. E essa sequência de cenas eu estou comentando de maneira bem resumida, porque não tem muito o que eu dizer, gente. Não teve muitos cortes, tem coisas a mais na novel? Tem, só que detalhezinhos. E, bem, minha especialidade, a função desse vídeo aqui é mais falar sobre as diferenças.
e não tem muito o que dizer. A não ser uma coisa, e nem é pro pessoal do anime, mas pro pessoal da novel. Na light novel, o Wilhelm, ele comenta uma tática de como derrotar dragão, e o Subaru fala, o senhor parece que já lutou contra um, e ele comenta sobre algo, que ele lutou contra o Valgrind. E ao longo desses anos, alguns leitores de novel já ficaram perdidos, eu já conversei com eles, mas essa cena em si, ela é uma referência a uma side story, que é o Sword Demon Battle Ballad. Essa side story é a última side story da trilogia do Demônio da Espada. Essa trilogia são formada pelas histórias paralelas ReZero Volume X2, X3 e a Sword Demon Battle Ballad. E a trilogia do Demônio da Espada conta muitos eventos, Guerra Demi-Humana, casamento do Wilhelm e Teresia, Carrie Green, a avó do Roswell, que na verdade é ele mesmo, o antigo arcebispo do Orgulho e sua esposa, um outro homem que é bem importante que eu não vou citar por motivos de spoiler, e finaliza-se com essa luta contra o Valgrind. Então, para aqueles que ficaram perdidos lendo a novel, sim, é uma citação a uma história paralela. E a história principal faz bastante isso. Não é o tema do vídeo, então não vou me estender se é obrigatório ou não ler algumas side stories, mas se tiver oportunidade, leia a trilogia do Demônio da Espada. E prosseguindo então, a Capela se esconde e o Subaru, o Julius e a Crush, eles vão lá pra cima. E essa cena da Crush com o Subaru é muito boa, estou usando de capa porque eu gostei bastante. É muito engraçado ver a Crush toda tímida porque não combina, é algo que a gente não esperava quando a gente conheceu ela lá no Arco 3. E sei, eu vi alguns memes sobre ela gostar do Subaru e ter ficado toda corada. Eu já comentei isso em um outro vídeo que é de todas as personagens que amam o Subaru. Então quem quiser, o link está na descrição e no comentário fixado. E por falar em meme, quem eles encontram? Roy Alford. E não, eu não vou ficar falando porque ele é um meme, porque isso aí vocês vão descobrir no futuro. Só que não gosto muito do Roy. Na verdade, eu tenho pena dele, mas isso aí é mais pro futuro. E é uma visão pessoal minha. E de outras pessoas também, mas talvez vocês gostem dele. Nossa, e a cena do Subaru ficando com raiva, tendo aqueles flashbacks, aquela cor vermelha daqueles flashbacks voltando para a cena da Ren. Cara, ficou muito bom. E nesse episódio não tivemos abertura, mas tivemos encerramento. E após a ending, o episódio termina justamente com a Emilia acordando e o Regulus perguntando se ela era virgem. E vou falar pra vocês, que cliffhanger perfeito. Eu fico imaginando se eu só assistisse o anime. Se eu visse esse cliffhanger, eu estaria com ansiedade tão alta pra esperar o episódio da semana que vem. Eu não sei se eu ia conseguir esperar uma semana. E pessoal, eu sei, minhas análises são diferentes, porque não é bem uma análise de episódio, não é bem um resumo. Eu foco mais em contar o que o anime cortou da novel. É o meu estilo, é como eu me dou bem. E eu acredito que é o que eu me diferencio nisso. Se vocês estiverem gostando, é assim que eu prefiro gravar. Mas falando pra vocês, eu estou gostando bastante dessa terceira temporada. Os cortes são inevitáveis, não tenho o que fazer. A única coisa que eu peço é que não seja igual ao Arco 3. Não sendo igual ao Arco 3, tudo bem. Mantendo-se o mesmo nível de corte do Arco 4, pra mim tá de boa. E eu não sou um expert, mas como um leigo eu posso falar. A animação, pra mim, tá ok, nada a reclamar. Trilha sonora, estou gostando. Os novos traços do personagem, pra mim, combina perfeitamente com Pristella. Eu não sou nenhum especialista, então sobre esses quesitos, pra mim, está bom. Se alguns de vocês entendem sobre isso e discordam de mim, deixa aí nos comentários, que aí vocês podem me explicar o que está ruim, se a animação não está fluida, se algum traço está ruim. Mas aí eu já não sei, aí vocês vão ter que me explicar. O que eu entendo mais é sobre a novel, e pra mim, o anime está adaptando bem. Os cortes estão aceitáveis. E quem tiver interesse em saber o que o anime cortou mais da novel, seja nessa temporada ou nas outras, e mais curiosidade de ReZero, confira o link na descrição e também confira o meu comentário fixado. Muito obrigado a todos os novos membros, agradeço a todo o apoio ao canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.